Olá, boa noite. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos para fazer uma reflexão de Jesus. Mas nós já estamos fazendo. Porque todas as músicas que nós cantamos, essa última em especial, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E às vezes a gente quer assim um lugar bonito. Eu quero viajar, eu quero ir para tal lugar. E esse lugar, está aqui dentro de nós. É muito interessante porque quando a gente canta, principalmente músicas, louvores, e aqui o coral é muito eclético, né? Canta música evangélica, canta música católica. Todas músicas são para Jesus. Então o mestre, ele tem esse poder de fazer em nós um reino. A construção de um mundo melhor que às vezes eu almejo tanto fora, no exterior, quando na verdade está dentro de cada um de nós. Essa é a missão de Jesus. E ele é puro amor, que ele falou assim: nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a mim será esquecida. Olha que legal. Olha que confiança. Olha a certeza que Jesus tem da nossa salvação. Da salvação de cada um de nós. E quando nós cantamos assim, entra na minha casa, é um chamado. Senhor, entra na minha casa. Muda a minha casa. Eu estou precisando. Eu estou angustiada, estou triste, estou sozinha, estou desamparada, estou doente. Entra, faz um milagre em mim. O que é isso? Nós estamos estabelecendo uma parceria, uma comunhão. E o que Jesus fala para nós? Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Interessante, né? Então a gente percebe que a vida, toda ela, é movimento. É claro que nós passamos por situações de tristezas, de angústias, de enfermidades, de solidão, incompreensão, ingratidão. Mas se eu ficar parada, a vida não vai parar, porque eu estou sentindo isso. A vida continua. Então é diante desta certeza que todos nós estamos aqui. Ainda que para alguns seja de forma inconsciente. Eu vou lá no Centro Espírita Emmanuel porque eu ouvi falar que lá tem a cirurgia, tem o tratamento. Eu não sou espírita, mas eu vou lá. E desde o momento que nós pensamos em estar aqui, nós já somos amparados. E quando saímos daqui e retornamos à nossa casa, aos nossos afazeres, se eu chamar, vem Senhor, entra na minha casa, a espiritualidade me acompanhará. Mas é um chamado. E esse chamado, ele é fundamentalmente feito por cada um de nós. Nós podemos sim orar pelas pessoas, podemos pedir, mas a decisão, a escolha é íntima, pessoal e intransferível. Não é? Não é assim os pais com os filhos? Às vezes a gente quer fazer tudo pelo filho, mas o filho tem uma outra escolha. Pensemos nos nossos pais. Quantos planos os pais tinham para nós? Eu executei todos eles? Ou eu tive escolhas diferentes? A decisão é intransferível. A escolha é íntima e pessoal de cada um de nós. E Jesus, por nos amar infinitamente, Ele espera que nós abrimos a porta do nosso coração, do nosso sentimento, para que Ele entre. Jesus não se impõe na vida de nenhum de nós. Ele espera. Então, quando nós cantamos, a gente cria, mentaliza, visualiza um mundo bonito construído por cada um de nós.
E quando nós saímos daqui com essa certeza e continuamos cantando músicas que nos elevam, que trazem para nós um sentimento de bem-estar, uma harmonia, uma paz, não precisa de gritaria, é uma coisa calma, né? A gente vai se sentindo bem. E quando eu escolho ouvir coisas boas, eu também vou criando dentro de mim essa harmonia. E quando eu percebo que o outro só fala mal, só reclama, que isso é um atraso de vida, eu não quero isso para mim. Então nós vamos fazendo escolhas. E isso é intransferível e pessoal. É da decisão de cada um de nós. Quais são as músicas que você canta? Quais são as músicas que você ouve? É interessante porque o coral cantou A Casinha Branca. Eu me lembro que eu era pequena, tocava essa música na rádio. E cantou aqui. A Majestade do Sabiá. Quando você canta A Majestade do Sabiá, parece que você está na mata, né? Está num sítio. Esse local é criado dentro de mim. Então eu quero um mundo melhor. Esse mundo melhor começa a partir de mim. No que eu penso, no que eu falo. O tratamento que eu estou dando continuidade só terá eficácia se eu acreditar. Se eu seguir as recomendações, mas quando terminar o tratamento, eu continuar seguindo os passos, né? E isso é uma escolha. Porque que às vezes acontece assim, eu venho, faço tratamento, passo pelo passe, dou uma melhora, e aí os afazeres do cotidiano vão me afastando. Mas isso é uma escolha pessoal intransferível. E às vezes eu falo assim, não, mas depois eu volto lá. Está lá mesmo, eu vou lá. E aí quem que perde tempo? É Jesus? Não. É a espiritualidade? Também não. Sou eu. Por uma escolha minha, intransferível. Então, como que nós estamos vivendo? Como foi seu dia hoje? Hoje, terça-feira. Você falou mais palavras positivas? Você ouviu palavras amorosas, de carinho? Você se comportou de uma forma carinhosa? Ou você foi mais negativista? Descrente? Achando que está tudo ruim mesmo, que eu não posso contribuir em nada. Então são escolhas. Interessante porque Emmanuel, o homem, né? Depois de desencarnado, o espírito que dá nome a esta casa, lá no livro da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel traz assim, do livro Vinha de Luz, o capítulo 84, tem um texto que Emmanuel fala assim para nós, somos de Deus. Então Emmanuel vai falar, apesar da nossa origem divina, todos nós, sem exceção, todos nós saímos, fomos criados da mesma fonte, Deus Pai Criador. Embora a nossa criação seja divina, muitas coisas nos afastam deste propósito. É o cotidiano, é o trabalho, é o desentendimento, é o orgulho, a autossuficiência, as angústias, a vaidade. E essas situações, quando eu me deixo levar por elas, as escolhas que eu faço, me afastam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Sou eu que me afasto, por escolhas pessoais intransferíveis. Mas, aí, vem a dor, vem a doença física, mas sobretudo emocional, vem a solidão, vem o desespero, a angústia. E são justamente essas situações que nos fazem voltar para a nossa origem, que é
Deus, que é de Deus. Então, como vês, termina, né? Emmanuel nesse texto. Como vês, todos nós somos de Deus. E olha que interessante, porque aqui no Livro dos Espíritos, Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, né? Que desencarnou faz uns 2 anos atrás, ele tinha como mentor espiritual o anjo da guarda, né? O espírito que auxiliava Joana de Ângeles. E aí, certa vez, a Joana falou assim para ele: Divaldo, você tem que ler o Livro dos Espíritos, para as palestras, para o seu trabalho. Ele tem um trabalho muito bonito lá em Salvador, que é a Mansão do Caminho, né? E ele falou assim: não, mas eu já li. Ela falou: não, você tem que ler todos os dias. Porque ali está a resposta que nós tanto buscamos, mas que compreendemos e que compreenderemos com o passar do tempo. E olha que interessante, porque aqui na questão 132, Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Elaborado por Allan Kardec, juntamente com um grupo de médios, lá em 1855, 56, publicado em 1857. Mas na questão 132, Kardec vai perguntar assim para a espiritualidade benfeitora: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós, quando criados espíritos, né? E nós estamos numa casa espírita. Qual que é o objetivo de nós, quando criados espíritos? Por que a gente tem que encarnar? Ter um corpo de carne? Por quê? Essa é a pergunta de Kardec. Aí a espiritualidade vai falar assim: Deus, nosso Pai, impõe, nos dá uma condição de nos melhorarmos. Para uns é uma missão, para outros é uma expiação. Mas para todos, ou seja, para todos nós, seres criados por Deus, o nosso objetivo é o aprimoramento, a evolução. Chegarmos a sermos seres perfectíveis, porque perfeito só o Pai. Então a nossa criação nós não sabemos, a espiritualidade também não sabe. Quando que nós somos criados? Agora, para que nós somos criados? Tem sim uma resposta: para evoluirmos. Então essa história que a gente escutava assim, e às vezes escuta, né? Ah, mas eu não pedi para nascer. Com o passar das reencarnações, muitas vezes nós pedimos. O problema ou misericórdia divina, melhor dizendo, que nós esquecemos de reencarnações passadas. E essa é uma pergunta assim que André Luiz, né, o espírito que traz para nós conhecimento através da psicografia de Chico Xavier, ele vai falar assim: o esquecimento é uma dádiva de Deus. Por quê? É como nós cantamos as músicas. É o movimento nosso de irmos. Não é Jesus que nos fala assim: repara-te com o teu desafeto, teu inimigo, enquanto está com ele na caminhada. Você pensou, se você lembrasse: ah, mas olha o que ele me fez. Agora a gente inverte. Pensou, se eu lembrasse o que eu fiz para o desafeto? Então a gente vê que tudo, Deus está presente. Tudo. Né? Kardec, em outro livro, lá no Céu e Inferno, ele vai falar assim: Deus é o centro. A partir dele, tudo, né? Tudo. E às vezes, quando a gente não tem esse esclarecimento, ou não sente, dá a impressão que Deus criou e está distante. Quando, na verdade, Deus está em tudo. Deus está em você, Deus está em mim.
tudo. Nada escapa ao olhar do Pai. Por isso que Emmanuel fala, nós somos de Deus, mas as situações da vida, por vezes desagradáveis, a minha vontade me afasta do Pai. Para Deus, acontece alguma coisa? Não, Ele é perfeito. Acontece para quem? Para mim, que fiz a escolha. Mas é como a resposta aqui da questão 132. Nós partimos de um porto simples e ignorante. A nossa criação é essa, todos. Quando criados, nós somos criados espíritos simples e ignorantes, no sentido de sem forma, sem conteúdo, sem experiências e sem vivências. Como que nós adquirimos? Com o passar do tempo. Então você olha a criança, você olha o adolescente, você olha o adulto, você olha a pessoa experiente. Não tem ali um decorrer? Não tem ali um preenchimento de conteúdo, de forma? Agora vamos abranger esse pensamento. Vamos pensar em nós como espíritos imortais, espíritos eternos. O que eu trago? E não é interessante porque às vezes a gente sente uma simpatia, uma antipatia. Eu nem conheço aquela pessoa, mas eu me simpatizo com ela. Tem uma afinidade, ela tem uma energia boa. Já para outra a gente fala, não me dou muito bem com aquela pessoa. A questão é, quando é na família. Aí é que é o negócio. Mas meu esposo, minha esposa, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, meus avós, meu irmão, minha irmã. E aí? Quem criou? Então a gente vê que há um planejamento. Nós não estamos ligados uns aos outros por um acaso. Por isso que essa questão 132, ela é muito clara. Mas quando eu a leio, às vezes eu não consigo entendê-la. Porque eu ainda quero que seja feita a minha vontade. Não, eu vim com uma missão. Isso não é. Quando na verdade eu estou reparando débitos que eu cometi. Para quem é espírita, para quem segue o espiritismo em reencarnações passadas ou nessa mesmo. Mas para quem não é espírita, coisas que cometi no passado e que agora voltam. E olha que interessante, porque lá no livro Paulo e Estevão, maravilhoso. É uma leitura que vale a pena, é a vida de São Paulo. Paulo de Tarso. Saulo de Tarso convertido em Paulo de Tarso. Ele passa por tudo isso. Ele que era um defensor das leis divinas, conhecedor das leis mosaicas, não aceitava Jesus como enviado do Pai, como Salvador. E ele vendo as pessoas cristãs dando a vida, falando de Jesus, ele não entendia aquilo. E as pessoas se entregavam com uma paz, com uma confiança, ele não sentia aquilo. Então, tomado por muita raiva, ele vai para Damasco, e lá então, a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Paulo, Saulo, por que me persegues? Você já passou por alguma situação assim? Por que eu sou contrária às leis de Deus? Por que até hoje, e olha que o mundo, ele está assim, muito claro para nós. Jesus nos fala, né? Faça ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Mas a pessoa, olha, muito difícil. Você quer ser do mesmo nível que ela? Você quer proferir as mesmas palavras que ela? Ou você quer ter uma vida cristã? Mas está tudo muito difícil, nada colabora. Olha, e às vezes realmente, né? Por isso que Guimarães fala, para viver é preciso ter coragem, não é? Para a gente estar aqui, a gente precisa ter coragem. Mas isso é uma coisa que depende de cada um de nós. Eu não posso delegar um ao outro
a falta de ânimo, a falta de coragem de eu fazer as coisas. E hoje é muito claro isso para nós. E a gente percebe que muito tempo a humanidade viveu assim. Eu vou, mas é o padre que me cura, é o pastor que me cura, é a espiritualidade que me cura? Não. Não é só a espiritualidade. O tratamento que nós fazemos, 50% é espiritualidade. O outro 50% é nosso. Ainda que nós somos positivos, hein? Porque tem casas espíritas que falam 90% é da pessoa, 10% da espiritualidade. Então, assim, não tem como, né? Jesus, o Espírito, o Cristo, né? O Espírito perfeito, ungido, encarna no planeta Terra como Jesus, nos ensina há mais de 2000 anos. Se eu o busco, eu não encontro consolo. Jesus, mas eu não aceito isso. Não posso fazer isso pelo próximo. Olha o que ele está fazendo. Tá, você vai ficar assim até quando? Porque o outro, às vezes, não está nem sabendo. Mas e você? Né? Então, André Luiz, ele fala duas coisas assim, muito reais para nós. Primeiro há muita diferença entre o espiritismo ou a vida religiosa prática e a prática da vida religiosa. Assim, são dois caminhos distintos. Porque eu posso vir no centro toda terça-feira. Estou tendo uma prática religiosa. A religiosidade prática. Agora, colocar em prática a minha religiosidade não é aqui dentro só, é fora. Então é no trânsito, é no mercado, são com as pessoas, principalmente com a família. Né? Então Joana de Ângeles, ela fala assim, quando a maldade chegar até você, uma fofoca, um machismo, um deboche, um preconceito, essa maldade terminar em você. Você não dar sequência. E a partir de cada um de nós, a partir de mim, a partir de você, começar o bem. Isso é prática religiosa. Eu falar coisas boas. Por isso que a música já é um passe, já é um tratamento. Por quê? Porque cada um de nós cantou. Cada um de nós verbalizou, pensamos, recordamos situações da nossa vida, projetamos a melhor, a cura, faz um milagre em mim, Senhor. Então é o bem que começa a partir de nós. Olha, isso eu não quero mais para mim. Mas os outros fazem, deixa o outro. Nós precisamos uns dos outros, sim. Mas nós somos singulares. Nós somos singulares. E a nossa vida é uma teia, né? A gente vai se reencontrando, formando. E aí quando eu tenho uma imperfeição, forma um nó nessa teia. Aí é que está a expiação, resgate. Quem que vai desfazer essa teia? Esse nó? Sou eu. O que é perdoar? Né? André Luiz pergunta isso, mas tem uma situação que acontece, ele fala, nossa, mas difícil, hein? Difícil perdoar, olha a situação. E ainda ele, está lá no livro Os Mensageiros, ainda ele fala assim, nossa, mas e a justiça de Deus? Porque a mulher casada, ela teve um caso com o cunhado e eles matam o esposo. E aí ele se depara com essa história. E aí o André Luiz fala assim, nossa, mas é muito difícil perdoar. E a justiça de Deus? Aí é o Vicente, né? Uma história contada por Vicente. O Vicente que tinha sido assassinado. Ele fala assim, calma, André Luiz. Calma. Deus não opera com violência. Deus dá o tempo.
Deus dá o tempo. Eles estão semeando. Haverá o tempo da colheita. E tem uma música, o coral hoje não cantou, mas às vezes eles cantam. Para semear nós somos livres. Mas a colheita é cobrada. E eu não preciso desencarnar para eu oferecer, para eu mostrar essa colheita. Ela será cobrada lá. Mas e aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, André Luiz fala a diferença entre a prática do espiritismo e o espiritismo prático. E outra coisa que ele fala é: volte para o presente da vida. Volte para o aqui e agora. Mas no sentido de dar um sentido e significado de nós estarmos aqui nesta noite. Mas também de nós darmos um sentido e significado na nossa atual existência terrena. De eu não ser somente levada. Ah, o outro faz isso, então vou estar. Aí o outro faz isso. Eu sou levada. Quando eu assumo a minha vida, eu vou ser cobrada. Responsabilidade, disciplina, compromisso. E aí, para os mais jovens adolescentes, tem uma música lá do Legião Urbana que vai falar assim: disciplina é liberdade. Eu quero ser livre. Mas para eu ser livre, eu tenho que ter disciplina. Disciplina em todos os aspectos. No que eu falo, no que eu faço, no que eu penso, na minha postura. E nós vamos encerrar com a epístola de Tiago, o apóstolo, né? Que ele fala assim: sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. De tudo que nós cantamos aqui, sejamos praticantes. Façamos um milagre em nós, deixemos Jesus entrar em nós. E teve uma música que também foi cantada que vai valer a pena. Vale a pena viver. Vale a pena a gente ter coragem. Nós vamos encerrar com um trecho do poema de Maria Dolores, quando ela fala assim: Cantiga da Esperança. Alma querida, por mais que o mundo, que as situações te atormente a fé simples e boa, por mais que as circunstâncias lancem gelo na alma crente, nas sombras que a traiçoam, a alma sincera escuta, sofre, tolera, aprende e aperfeiçoa, porque de esfera a esfera nenhum de nós alcançará a palma da vitória sem o apoio na luta. É a luta que nós enfrentamos todos os dias. Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus. Com a sua água,